Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Fãs da Bíblia. Eu e meus gatos vamos te levar ao grande desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje é o nosso primeiro dia. Nós resolvemos começar pela leitura dos evangelhos. E o primeiro evangelho é o de Mateus. Antes da gente começar, acho importante contextualizar algumas coisinhas para o entendimento ficar mais fácil. Primeiro, Mateus foi um cara que sofreu muito na vida. Ele era judeu e ele trabalhava para o governo romano como cobrador de impostos. Então, vocês imaginam assim, ele nunca estava confortável. Quando ele estava junto com os judeus, ele devia ser muito cobrado, chamado de traidor, enfim, né? Ah, seu vendido, ele deve ter sofrido pra caramba. E quando ele estava junto com os romanos, ele também devia ser muito cobrado, do tipo assim, olha, não vai favorecer aquele seu amigo lá, né? Vê se anota tudo direitinho, cobra tudo direitinho os impostos aí do pessoal, né? A César, o que é de César. Então, Mateus era um cara que devia passar a vida precisando provar as coisas que ele fazia, provar que ele estava fazendo o que ele era pago para fazer, provar, enfim, a veracidade das coisas que ele fazia. E por isso o evangelho dele é muito cheio de citações do Antigo Testamento. E, inclusive, já vou avisar que a leitura começa super chata. É assim, tipo, vamos desistir. Porque a primeira parte do primeiro capítulo, ele descreve a genealogia de Jesus. Ele vai desde Abrão até chegar em Jesus, nome por nome. São 3 vezes 14 gerações simplesmente para provar que Jesus era realmente da linhagem, né, da linhagem mais nobre dos judeus. Depois a coisa melhora, ele começa a relatar o nascimento de Cristo, né? Fala do censo, que eles estavam precisando, né, se levar para a cidade de Nazaré, para falar quem era quem, onde tinha nascido, etc. Porque naquela época eram as pessoas que iam atrás dos recenseadores e não os recenseadores que vinham atrás das pessoas, como a gente recebe hoje o recenseador na nossa casa. A partir daí, ele também fala da visita dos Reis Magos, fala da estrela, né, que é um ponto bastante polêmico aí dentro da história bíblica. Depois ele conta a fuga de Jesus para o Egito com a família por conta daquele maluco do Herodes que quis matar todas as crianças com menos de 2 anos, tá? E aí ele vai e a nossa leitura de hoje acaba no terceiro capítulo, onde ele vai contar sobre João Batista e como ele batiza Jesus. Bom, agora que você já sabe o que vai vir, vamos à leitura. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, não, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde.
Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Capítulo 2. A visita dos reis magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino e o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar
todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. A volta do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e tua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A pregação de João Batista, já estamos no capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E João dá testemunha de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu me vens? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que leitura essa de hoje, hein, amigos? Pois é, imagina só o privilégio de José. Ele foi o primeiro a saber que Jesus estava voltando, e além de tudo, por intermédio dele também, né? Ele estava colaborando, ajudando para que Jesus chegasse ao mundo. Muita honra, não é?
E depois, aquela matança toda que Herodes promoveu, que loucura foi aquilo? Os homens sempre foram muito maus e o poder sempre cegou demais as pessoas, não é verdade? A gente tem muitos outros relatos bíblicos sobre isso, sobre grandes matanças, né? Eram os costumes da época. E por falar em costumes, por que José quis escapar feito um sabonete? Ele não era como os homens que de hoje, né, que fazem filhos e somem no mundo. O que acontece é que o costume judaico era de que os casais se prometiam, né, se comprometiam consigo mesmos, e eles tinham um tempo de 1 ano, que era como se fosse um noivado, onde eles não podiam coabitar, né, eles não podiam ter relações, e consequentemente, né, Maria não estava grávida dele, porque eles não tinham tido relações. Aí o que aconteceu? O que seria, né, o comum da época? Ela ser acusada de adultério. E para que isso não acontecesse, José sumiu, porque ele é que tinha que ser a pessoa que ia apontar o dedo para Maria, entendeu? Então foi por isso que ele deu no pé. Não foi por falta de hombridade, não, na verdade foi por excesso, né? Por isso mesmo. E aqui vocês veem que Mateus pula, né? Ele não fala, né? Que ele pula, ele não comenta alguns episódios da infância de Jesus que a gente vê em outros evangelhos. Ele vai direto, né? Da chegada em Nazaré para o batismo, porque Mateus é muito apaixonado pelo trabalho de Jesus, que é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Trabalho de cura, de expulsão de demônios, né? E ele acha que ele foi direto para essa parte por conta disso, para colocar a maneira maravilhosa como Cristo curava e fazia as pessoas renascerem, né? Sem a maldade, sem os demônios que habitavam nelas. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro dia de leitura e comentários e que você deixe um comentáriozinho aqui embaixo para eu saber o que, que você está gostando, o que, que você está achando, além de, claro, aquele nosso compromisso. Assine o canal e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar conhecendo a palavra de Deus mais um pouquinho. Então, um beijo para você e até amanhã.